Metanoia. Se você nunca ouviu essa palavra, é porque provavelmente você nunca passou por uma metanoia na sua vida. Afinal de contas, o que é metanoia? O grego, vamos lá, metanoia é uma palavra de origem grega, metanoia, que significa uma mudança radical de mentalidade, muito além de mudei de ideia. Não, eu não gostava disso, agora gosto. Não é disso que eu tô falando. Não tô falando de gostar de azul e depois gostar de vermelho, de achar que dorama é ruim, que nem eu, e depois assistir e falar, tá, é ruim mesmo. Não, brincadeira. Até que eu gostei um pouquinho de dorama, não é tão ruim assim. Mas eu não consegui assistir tudo, então eu passei logo pro final, porque dorama, muito drama, enfim, mas não é sobre dorama, não é sobre isso. É de fato um processo muito além de mudança profunda de mentalidade espiritual, intelectual, no seu comportamento, na sua forma de ver o mundo, de ver as coisas, as pessoas. Você de fato abandona todas as crenças que você tinha no passado, você de fato ter uma nova visão de mundo. Você não consegue mais desver. Isso é metanoia. Eu diria que eu passei 2 metanoias na minha vida, né. A gente sempre pode passar por várias metanoias, mas cada uma vai te mostrando uma visão cada vez mais densa sobre inúmeras coisas. É porque nós não somos seres fixos, a gente não tem um pensamento e vai pensar daquele jeito para sempre. A gente pode sim mudar os pensamentos, mas eu diria que o tipo de metanoia, acho que só acontece uma vez na vida, como a do segundo exemplo que eu vou dar. A primeira foi em 2024, quando de fato eu entrei no mercado digital e comecei a explorar diversos nichos e diversos mundos, seja do dropshipping, né, da parte do e-commerce, seja do infoprodutos, encapsulados, produtos físicos e tudo mais. E eu vi que de fato existia um outro universo e uma visão que eu jamais tinha visto, que até então eu só usava as minhas redes sociais para ver videozinho engraçado e, enfim, como uma rede de fato social, né? Eu compartilhava as coisas e tudo mais. E depois que eu tive essa metanoia, essa nova visão de olhar para aquilo e falar: opa, peraí, isso aqui não é só um entretenimento. E pessoas mudando de vida com isso aqui, com esse celular, com o computador. E eu olhei e falei, cara, isso é um outro universo que eu jamais parei para pensar. Então a primeira metanoia que eu tive na minha vida foi olhar para a internet, cara, tem gente ficando muito rica com isso, sabe? Tem gente ganhando a vida com isso. Pela primeira vez, assim, pessoas que não têm nada, não têm uma faculdade, não têm diploma, não têm nada, ganhando muito mais do que um médico. Peraí, tem alguma coisa diferente nisso, sabe? E aí comecei a olhar com uma forma completamente para as redes sociais. Isso se aliou junto à minha visão da psicologia, de enxergar o ser humano, de olhar o comportamento, de enxergar as tendências das pessoas. E comecei a olhar com uma forma completamente diferente para isso. A segunda metanoia que eu tive na minha vida foi quando eu saí do Brasil em 2025 e vim morar aqui em Portugal. Quando eu saí de fato do meu país, eu já tinha saído do país, eu tinha ido para Cuba e para o Panamá em 2015, se eu não me engano. Tinha 12 anos. Foi minha primeira viagem, foi incrível, foi uma viagem muito boa que eu fiz com meu pai, congressos de fora e tive a oportunidade de conhecer um outro país pela primeira vez. Mas uma coisa é você passar uma semana, 2 semanas em um lugar e voltar para onde você vive. Outra coisa é a sua vida se constituir a partir daquele novo lugar onde você está. Então, quando eu cheguei ano passado, né, em 2025, aqui em Portugal, e comecei a de fato viver aqui, foi quando eu tive a minha outra metanoia de olhar e falar, cara, a vida ela não é só aquilo que eu vivia. É como se eu tivesse preso dentro de uma caixa. É como o mito da caverna do Platão, né? Você fica a vida inteira dentro de uma caverna, sendo que tem uma superfície maravilhosa que você nunca viu antes. Vir para esse novo lugar e ter uma nova vida aqui. E ver o comportamento das pessoas, ver como as coisas funcionam e de fato ficar impressionado e ver o mundo de uma outra forma que eu penso assim, como eu nunca vivi isso antes, como eu não fazia ideia de que isso existia. Ao mesmo tempo que eu olho aqui, eu digo, existem inúmeras outras culturas e povos e pessoas e tradições que eu não faço ideia. Porque eu penso assim, quanto mais você conhece o diferente, quanto mais você sofre essa metanoia, essa mudança radical de mentalidade, menos você critica, menos você julga e menos você se sente no direito de julgar o outro, porque você tem uma visão tão expandida da vida, das coisas no geral, que você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. E eu nunca mais vou voltar a ser a mesma pessoa. Às vezes eu até paro pra pensar, já parei pra pensar, mas e se eu voltasse pro Brasil? Eu jamais voltaria a ser a mesma pessoa.
Porque a mudança, ela já aconteceu dentro de mim. Ela já aconteceu da feita que eu saí de lá, pisei aqui, a mudança já começou. E cada mês, cada dia que vai se passando, você vai mudando mais e mais e mais e amadurecendo e vendo novas visões e aprendendo novas coisas. Seja com as pessoas na rua, seja na universidade, seja na igreja, seja onde for, você, aonde quer que você vá, você está num ambiente completamente diferente, você vai aprendendo novas coisas. Sim, eu diria que, por um lado, né, essa metanoia, ela é muito boa, porque você enxerga além do que as pessoas normalmente enxergam, mas por outro lado, às vezes isso cansa, né? Você ser uma pessoa muito consciente dos seus atos, de ver o mundo como funciona, aprender outras coisas, entender, não tem como você desver isso, não tem, é impossível você desver. É impossível você desver. E às vezes isso pesa, né? Você pensar diferente ou dificilmente você encontra uma pessoa que realmente tem a mesma visão, que passou por essa mesma metanoia, porque cada pessoa vai vivendo a sua metanoia e tem gente que nunca vive. E graças a Deus eu tive esse privilégio que, assim, eu digo que é um privilégio de fato, mas às vezes é um peso de você pensar diferente. Quando você pensa diferente, quando você vê o mundo de uma forma diferente, você vai ser martelado, mano. Prego que se destaca é martelado. Por quê? Porque as pessoas comuns que pensam de forma padrão comum dentro da caixinha não se destaca, não faz a diferença ali, tá tudo bem, tá todo mundo de boa, tranquilo ali, mas opa, um diferente, pá, martelo, é diferente. E isso tem um peso de ser martelado, de ser criticado, de ser julgado, de ser incompreendido, de se sentir sozinho, porque às vezes as pessoas não te entendem, e você fala e entra por um ouvido e sai pelo outro, porque as pessoas não fazem ideia, elas não passaram por isso, elas estão, tipo, vivendo no automático a sua rotina no dia a dia, e não param para pensar nas inúmeras coisas que acontecem ao redor dela. É isso. Eu passei por essa metanoia e de uma forma bem resumida, porque, sei lá, tentei simplificar da melhor forma possível como é esse sentimento de pensar diferente, né? De passar por essa transformação. E eu quero muito saber, você já passou por uma metanoia na sua vida? Você já teve uma hora que você ficou tão consciente das coisas e começou a ver o mundo de outra forma, como você jamais havia visto antes e você nunca mais desviou? Porque quando você vê, é impossível você desver. É muito impossível você desver aquilo que você já viu. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para me seguir. Meu nome é Enzo Mioto, sou estudante de psicologia. E é isso. Consciência ativa, vida positiva. Inscreva aqui no canal e deixa seu joinha. Yeah! Pro YouTube ver que tem, né, pessoas gostando do vídeo. Não custa nada, gente. É um segundo, pá, nem caiu. 0,49 milésimos de segundo para dar a curtida e puf, não vai cair o seu dedo, tá? É isso. Consciência ativa, vida positiva.